Continuando o nosso dia com as 5 filhas de Zelofiade. Eu quero explanar um pouco com vocês sobre algo muito interessante nessa história. O significado do nome de cada uma delas. Quando eu recebi aquela oração, eu fui estudar e fui pesquisar o que significava ali, as características delas, porque na Bíblia os nomes não aparecem por acaso. Elas carregam revelação, identidade e propósito. E quando eu fui estudar o significado desses nomes, algo me chamou muita atenção. Parece quase que um caminho de transformação espiritual. A primeira que aparece aqui na Bíblia se chama Maala. Maala significa fraqueza, fragilidade, enfermidade, ou seja, a história podia até começar na fragilidade. Talvez como muitas histórias nossas começam com dores, perdas, injustiças, limitações, mas Deus nunca termina uma história no ponto de fragilidade. Depois vem Noa. Noa significa movimento, descanso e liberdade. Depois da fragilidade, Deus começa a mover a história. Aquilo que estava paralisado começa a se mover. Aquilo que parecia travado começa a ganhar uma direção. Depois vem a Ogla. Ogla está ligado à ideia de dança e celebração. Aquilo que começou em fragilidade começa a se transformar em testemunho. Aquilo que era dor começa a virar celebração. Receba aí no teu espírito, receba profeticamente falando. Depois vem Milca. Milca significa rainha, autoridade, conselho. Agora não é mais apenas sobrevivência. Agora existe um posicionamento. Existe autoridade espiritual. Existe governo. E por último vem Tirza. Tirza significa favor, beleza, algo agradável. Ou seja, a história termina em favor e graça. Perceba o caminho? Fraqueza, movimento, celebração, autoridade e favor. E talvez foi exatamente isso que aconteceu com essas mulheres. Elas não se conformaram com a situação que elas estavam vivendo ali. Elas foram até Moisés, foram até o sacerdócio, foram até as autoridades de Israel, ou seja, elas falaram com meio mundo, como a gente fala, né, no nosso linguajar assim, mas elas estavam firmadas em uma só verdade, uma verdade de identidade. Porque quando você sabe quem você é, por quem você é e para que você existe, você constrói um legado. Elas disseram algo muito importante para Moisés, ali diante de Moisés. Elas disseram assim, ó, que o pai delas não esteve entre os seguidores de Corá, que se revoltaram contra Deus. Ou seja, elas estavam dizendo assim, ó, nosso pai, ele foi fiel. Nosso pai caminhou em aliança. Nosso pai não foi um rebelde. Então, por que é que o nome dele deveria desaparecer? Elas foram cheias da verdade mesmo, para construir um legado e reivindicar delas algo justo. E elas disseram assim: não é justo que o nome do nosso pai desapareça só porque ele não teve um filho. Elas não estavam pedindo apenas terra, apenas riqueza, dinheiro, não. Elas estavam defendendo um legado, honra e identidade familiar. E quando Moisés levou o caso diante de Deus, Deus respondeu como? Lembra que eu falei hoje pela manhã? Lá em Números 27, versículo 7, o que as filhas de Zelofiade estão pedindo é justo. Percebe algo muito poderoso aqui? Deus não disse que elas estavam sofrendo, Deus não disse que elas eram coitadinhas, ai, coitadinhas delas, não. Deus disse assim, ó, elas estão certas. E por causa do posicionamento delas, uma lei inteira mudou em Israel. No livro de Números 27:8, está escrito assim, ó: diga ao povo de Israel que quando o homem morrer sem deixar um filho homem, a filha deverá herdar a propriedade dele. Foi Deus quem disse para Moisés. Então, o posicionamento delas mudou um sistema inteiro. Agora, olha algo muito interessante na Bíblia. No Novo Testamento, Jesus conta uma parábola sobre as 10 virgens. Todo mundo aqui já deve ter ouvido, né? Lá no livro de Mateus 25, versículo 1, que está escrito assim, ó.
Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes e 5 eram nécias, virgens. As prudentes levaram azeite. Na Bíblia, o azeite representa a presença, vigilância, intimidade com Deus. E aqui existe um paralelo espiritual muito interessante. As 5 virgens prudentes estavam preparadas espiritualmente e as 5 filhas de Zelofiade estavam posicionadas espiritualmente. Preparação e posicionamento caminham juntos. Mulheres que vivem na presença de Deus desenvolvem discernimento para se posicionar na terra. Não é com briga, não é com ignorância, é posicionamento. As virgens prudentes tinham azeite, as filhas de Zelofiade tinham consciência de identidade. As virgens prudentes estavam preparadas para encontrar o noivo. As filhas de Zelofiade estavam preparadas para defender a herança. Mulheres espirituais não vivem distraídas. Mulheres espirituais vivem vigilantes e posicionadas. Agora eu quero acrescentar algo muito importante para nós aqui nesse momento. A palavra de Deus nos alerta sobre algo muito sério. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 16, está escrito assim, ó. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus não nos chamou para uma vida morna, para ficar em cima do muro, sabe? Deus não nos chamou para acomodação. Deus não nos chamou para aceitar tudo em silêncio. Deus não nos chamou para ser Maria vai com as outras, não. Deus nos chamou para posicionamento. E a própria palavra de Deus nos lembra isso. É a própria palavra de Deus que nos lembra. No livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, está escrito assim, ó. Timóteo 1, 2 Timóteo. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ele não nos deu espírito de covardia, ou seja, Deus não colocou em você espírito de medo. Ele colocou em você espírito de ousadia. Eu declaro sobre a sua vida espírito de ousadia. E talvez você pense assim, por que isso é importante para nós hoje? Porque nós estamos vivendo em tempos desafiadores, se você não percebeu. Tempos de muitas injustiças. Injustiça social, injustiça familiar, injustiças espirituais. E muitas vezes a cultura quer nos ensinar a normalizar o que não é normal. Mas Deus está levantando mulheres nesse tempo, amém? Mulheres posicionadas, mulheres que não vivem mornas, mulheres que não vivem passivas, mulheres que entendem sua identidade. Deus está levantando você, Deus está levantando um exército de mulheres. Mulheres que vão se posicionar em justiça. Mulheres que vão marcar a sua geração. Mulheres que vão deixar um legado para os seus descendentes. Assim como fizeram as filhas de Zelofiade. Elas olharam para uma situação injusta e disseram: isso não está alinhado com a justiça de Deus. E elas se levantaram. E quando elas se levantaram, uma lei inteira mudou em Israel. Gente, olha isso, uma lei inteira mudou. Deus decretou, mudou a lei em Israel. Aquilo que você aceita em silêncio hoje pode se tornar a prisão da próxima geração. Mas quando uma mulher se levanta, quando uma mulher entende a sua identidade em Deus, ela para de reclamar do destino e ela começa a se posicionar na palavra. 5 mulheres fizeram tudo isso e mudaram uma lei em Israel. Agora, você imagine o que Deus pode fazer quando mulheres hoje decidem alinhar a terra com o céu? Agora eu quero liberar o decreto sobre a sua vida. Antes do decreto, eu quero dizer para você, se alinhe com outras mulheres, se una com outras mulheres em função de justiças. Eu quero decretar sobre a sua vida. Decreto não é pedido, decreto é uma declaração de autoridade. Deus ouve o decreto. Então eu quero que você abra a sua boca agora e declare comigo. Pai,
Em nome de Jesus. Posicionamento aqui, ó, de decreto mesmo. Eu me posiciono hoje em nome de Jesus diante do Senhor. Eu decreto que toda injustiça que atentou estabelecer em minha história está quebrada agora. Eu decreto justiça de Deus sobre a minha vida. Eu decreto sobre minha casa justiça. Eu decreto sobre a minha família justiça. Eu decreto justiça sobre minhas finanças, sobre minha saúde. Justiça sobre os projetos que estavam parados. Eu decreto que a partir de hoje vão andar. Eu decreto que aquilo que começou em fragilidade na minha vida, na minha história, não terminará em derrota. Assim como aquelas 5 mulheres se levantaram em justiça, eu também me levanto hoje. Eu me posiciono como filha da aliança. Eu rejeito o espírito de covardia. Eu recebo o espírito de poder. Levanta sua mão e fale: eu recebo o espírito de poder. Eu recebo o espírito de amor. Eu recebo o espírito de equilíbrio. Aleluia. Eu recebo o espírito de equilíbrio. Eu decreto movimento sobre aquilo que estava parado na minha vida. Eu decreto favor sobre a minha história. Eu decreto que a justiça de Deus governa a minha vida. Eu declaro que aquilo que Deus determinou sobre mim pode revogar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, minha irmã. Talvez você pense assim que é apenas uma mulher. Quem sou eu na fila do pão? Mas nas mãos de Deus você pode se tornar a resposta que vai mudar a história da sua geração. Assim como aquelas 5 mulheres mudaram uma lei em Israel, Deus também pode usar o seu posicionamento para mudar destinos, quebrar ciclos e liberar legado para os seus descendentes. Pense nisso, isso é sério. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te abençoe e que você possa, a partir de hoje, se posicionar no Senhor Jesus. Amém? Logo mais à noite, nós estaremos de volta aqui para dar continuidade nessa história linda dessas 5 irmãs.